Olá, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos à disciplina Discipulado, capítulo 1, a visão do discipulado no Antigo Testamento. Ao começarmos esta reflexão sobre a formação espiritual transformadora, é essencial reconhecer que nosso relacionamento com Deus não é apenas uma questão individual, mas também coletiva. Cada um de nós tem um papel de influenciar e discipular os outros. O exemplo da tribo de Efraim serve como um alerta poderoso quando falhamos em transmitir os princípios de Deus às próximas gerações. Corremos o risco de ver a apostasia e a falta de fé se estabelecerem entre aqueles que vêm após nós. A formação espiritual não é uma mera transmissão de informações. É um processo que envolve vivência, experiência e compromisso genuíno com a palavra de Deus. À medida que exploramos o conteúdo da formação espiritual cristã e o processo do discipulado bíblico, somos convidados a nos perguntar como podemos ser instrumentos eficazes nas mãos do Senhor para guiar outros em sua verdade, que possamos nos engajar com responsabilidade e fervor nesse chamado divino. Boa aula a todos. O discipulado no Antigo Testamento apresenta características únicas, sobretudo associadas ao ministério profético. As famosas escolas de profetas lideradas por Elias e Eliseu desempenharam um papel essencial na preservação espiritual de Israel. Contudo, nem todos os discípulos dessas escolas se tornaram profetas notórios, assim como nem todos os seguidores de Cristo assumiram a função de apóstolos. Essa realidade revela que o discipulado não é sinônimo de liderança proeminente, mas de serviço dedicado. Essas escolas surgiram em tempos de grande corrupção e degradação espiritual, funcionando como verdadeiros bastiões para proteger os valores da fé em Jeová. Nas escolas proféticas, a lei de Deus era estudada profundamente, a esperança messiânica era cultivada e o amor ao Senhor era colocado no mundo no mais alto nível. O papel dos discípulos de profetas era muitas vezes discreto e pouco notório, mas fundamental para dar suporte moral e espiritual aos profetas de renome, como Elias e Eliseu. Esses homens anônimos se dedicavam a servir ao Senhor com humildade e altruísmo, proporcionando as bases para que os grandes profetas pudessem exercer seu ministério com eficácia e impacto duradouro. O Salmo 78 é uma verdadeira síntese de como o discipulado foi estabelecido no Antigo Testamento. Ele nos oferece uma reflexão sobre o processo de discipulado entre gerações, mostrando o conteúdo que deveria ser ensinado, o papel dos pais como discipuladores e o impacto que isso teria sobre os filhos e as gerações seguintes. O salmista destaca que a lei de Deus deveria ser transmitida de maneira contínua, com a responsabilidade recaindo primeiramente sobre os pais, que deveriam ensinar seus filhos sobre os grandes feitos do Senhor. E este salmo ensina aos israelitas a importância de aprender com os erros do passado e esforçar-se para não repetir as falhas de seus antecessores. A estrutura do salmo, dividida em 3 partes, começa com uma introdução que destaca a lei de Deus como o principal conteúdo a ser ensinado. Ele também narra a história de Israel no Egito e no deserto, enfatizando a importância de lembrar os grandes feitos de Deus ao longo da história. Ao final, o objetivo do Salmo é que o povo de Deus mantenha a sua confiança no Senhor e se esforce para transmitir essa fé às futuras gerações, criando uma corrente de fidelidade espiritual inabalável. O Salmo 78 possui uma estrutura que segue uma ordem lógica, dividindo em 3 partes. A primeira parte é a introdução, dos versículos 1 a 8,
que aborda duas ênfases principais: o passado como um contexto de lições importantes e a lei de Deus como o conteúdo essencial a ser continuamente ensinado. A segunda parte, os versículos 9 a 41, aborda a história de Israel no Egito e no deserto, destacando as ações de Deus durante o êxodo e a caminhada rumo à terra prometida. E a terceira parte, versículos 42 a 72, descreve a história de Israel na terra de Canaã, mostrando a fidelidade de Deus ao longo dos anos. Este salmo é um relato histórico que abrange cerca de 1800 anos de intervenção divinas em prol do povo de Deus. Deus, desde o período da escravidão no Egito até o reinado de Davi, ele descreve os feitos de Deus, ressaltando seu cuidado e sua providência contínua. O salmista Asaf utiliza essa longa narrativa para ensinar o povo de Deus uma lição importante, uma lição fundamental. É preciso lembrar os feitos de Deus no passado para poder viver com fidelidade e confiança no presente e no futuro. Deus opera na história em benefício de seu povo e essa história deve ser sempre contada. O Salmo 78 nos ensina uma das lições mais importantes da espiritualidade bíblica: a fé em um único Deus, único e verdadeiro, que opera através da história para libertar e abençoar seu povo. O salmista Asaf deixa claro que a história dos feitos de Deus não deve ser apenas uma recordação do passado, mas uma fonte de ensinamento e transformação para as futuras gerações. Deus atua na história para cumprir seu propósito de redenção e tem o que ele faz, e tudo o que ele faz tem como objetivo abençoar aqueles que confiam nele. Por meio desse salmo, somos lembrados de que o legado espiritual mais importante é manter viva a fé no Deus que guie seu povo através dos desafios e triunfos da história. Essa fé deve ser transmitida de geração em geração, de pais para filhos, para que a memória dos grandes feitos de Deus nunca se apague. O salmista também destaca a importância de evitar os erros de infidelidade cometidos pelos antepassados, ensinando que as novas gerações devem ser educadas com base nos ensinamentos recebidos e na sabedoria da história. Dessa forma, o plano de Deus de libertação e bênção se perpetua ao longo do tempo, trazendo renovação espiritual a cada geração. Tópico 2. O conteúdo da formação espiritual cristã. No Salmo 78, somos chamados a ouvir atentamente o ensino do Senhor. Essa instrução é fundamental para a formação espiritual, refletindo a prática de transmitir conhecimento de geração em geração. No Antigo Testamento, a transmissão oral da lei era crucial, já que muitas pessoas não tinham acesso a cópias escritas. A oralidade não apenas preservava a palavra, mas também criava um vínculo entre as gerações, garantindo que os feitos do Senhor fossem constantemente lembrados. Os versículos 4 e 5 revelam que tanto que os atos poderosos de Deus quanto a sua lei devem ser ensinados. Essa abordagem visa manter a confiança nas promessas de Deus, assegurando que os mandamentos sejam guardados e vividos. A presença de leis escritas em lugares públicos e sua memorização em corações e mentes eram essenciais para cultivar a fé em uma comunidade que dependia da palavra falada. Assim, a instrução torna um ato vital na formação espiritual cristã. O ensino bíblico, no contexto do discipulado, não se limita à mera transmissão de conhecimento, mas é um processo ativo
que visa formar hábitos espirituais. Essa abordagem implica uma responsabilidade de direcionar e orientar os discípulos em sua jornada de fé. Em Colossenses 1, versículo 28, Paulo destaca a importância de apresentar cada um perfeito em Cristo, enfatizando que o verdadeiro discipulado vai além do ensino teórico. É um convite à prática, onde a sabedoria é aplicada na vida cotidiana, resultando em crescimento espiritual. O conteúdo que os leitores do Salmo 78 deveriam absorver incluía tanto os feitos de Deus quanto a lei divina, ambos existenciais para a formação de uma sólida confissão da fé. Essa confissão deve ser vivida, não apenas recitada, refletindo a realidade de um relacionamento genuíno com Deus. Assim, o ensino bíblico se torna um alicerce essencial para a vida do discípulo, moldando seu caráter e sua caminhada de fé. A confissão de fé é um elemento central na vida cristã, sendo essencial que os pais a transmitem de maneira efetiva a seus filhos. O Salmo 78 nos ensina que essa confissão é composto de duas partes principais: os feitos maravilhosos de Deus e seus mandamentos. O que os pais compartilham não é apenas um conhecimento teórico, mas experiências vividas que moldam a fé da próxima geração. Essa transmissão envolve ensinar sobre o poder de Deus e suas intervenções na história da salvação, criando uma base sólida de confiança em sua fidelidade. Além disso, a obediência aos estatutos de Deus deve ser enfatizada, mostrando que a salvação vem através da graça, mas a vivência da fé resulta em ações que refletem os mandamentos divinos. Ao encorajar as novas gerações a não esquecerem os feitos do Senhor, estabelecemos um legado de fé que perdura e influencia a comunidade cristã. Assim, a confissão de fé se torna um testemunho vivo do caráter de Deus e da importância de sua palavra. A obediência à palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos, é um aspecto central da formação espiritual. No Antigo Testamento, as leis foram dadas com a intenção de que o povo vivesse em conformidade com a vontade de Deus, e essa obediência traz consigo bênçãos. Deuteronômio 28 enfatiza que a obediência resulta em bênçãos, enquanto a desobediência resulta em maldição. É importante entender que as leis não são meramente regras, mas instrumentos que moldam o caráter do povo de Deus. Segundo Ronald Habermas, os 10 mandamentos são fundamentais para a formação da imagem de Deus em nós, conectando cada parte do discipulado. Ensinar essas verdades não é uma opção, é uma questão de sobrevivência espiritual da família e da igreja. Transmissão dirigente da lei de Deus, especialmente por parte dos pais, fortalece a resolução de seguir os mandamentos e mantém viva a presença de Deus em nosso meio. Assim, a obediência se torna uma expressão natural da nova vida em Cristo, refletindo o coração transformado pela palavra. Robert Wiener nos lembra que a qualidade da informação é essencial para gerar ações significativas na vida cristã. Não se trata apenas de acumular dados, mas de apresentar verdades que inspirem e motivem os discípulos a seguir de acordo com a vontade de Deus. O Salmo 78.7 nos fornece um objetivo claro para a transmissão da palavra: levar o povo a confiar em Deus, lembrar seus feitos e obedecer aos seus mandamentos. Essa tríplice finalidade deve guiar o ensino, garantindo que a informação compartilhada seja suficientemente impactante para provocar uma transformação real. A ênfase deve estar na profundidade e na aplicação prática da palavra, criando um espaço onde a reflexão sobre a fé
leva à ação. Quando a qualidade de ensino é prioridade, podemos esperar que os discípulos desenvolvam uma fé ativa e um compromisso verdadeiro com a prática da palavra, resultando em uma vida que glorifica a Deus. Portanto, a formação espiritual se torna um processo dinâmico e transformador, vital para o crescimento saudável da igreja. Tópico 4. O processo do discipulado bíblico. O Salmo 78 inicia com a declaração do salmista sobre a importância da memória na vida espiritual. Ele menciona que o que ouvimos e aprendemos é crucial para a continuidade da fé em nossas vidas e na vida das futuras gerações. Ao afirmar que não devemos esconder esses ensinamentos de nossos filhos, o salmista nos convida a ser parte ativa na transmissão da fé. Essa transmissão não é apenas um ato de ensino, mas uma forma de cultivar um relacionamento profundo com Deus que se baseia na lembrança de suas obras maravilhosas. A mensagem central aqui é que a obediência a Deus se fortalece quando nos lembramos de suas promessas e ações em nossas vidas. Portanto, devemos treinar a próxima geração, reforçando o valor da memória e da tradição espiritual que sustenta a nossa fé. O ensino da palavra de Deus deve ser um esforço contínuo que passa pela memória e pela vivência das Escrituras. O salmista nos mostra que, ao recapitular os eventos históricos, proporcionamos não apenas um entendimento intelectual, mas também emocional de fé. Quando transmitimos a história da salvação, ensinamos às crianças não apenas sobre Deus, mas também sobre a relevância de confiar nele em cada fase da vida. A prática de trazer à tona as lições do passado serve para fortalecer a identidade e a fé dos jovens. Ao destacar a conexão entre o que os nossos pais nos ensinaram e o que devemos passar adiante, somos lembrados da responsabilidade de manter viva a tradição da fé, evitando que as próximas gerações se esqueçam dos feitos de Deus. O princípio do discipulado bíblico é claro: reproduzimos o que vivemos. Assim como Paulo instruiu Timóteo a passar adiante o que ele havia recebido, nós também somos chamados a fazer o mesmo. Essa relação entre discipulador e discípulo é crucial para a saúde espiritual da igreja. Quando um discipulador vive autenticamente a fé, ele inspira os outros a fazerem o mesmo. Essa passagem da tocha espiritual é fundamental, pois as próximas gerações precisam de modelos a seguir. Ao olharmos para a vida de Paulo, percebemos que ele não apenas ensinou, mas viveu aquilo que pregava. Portanto, é nossa responsabilidade não apenas falar sobre Cristo, mas ser uma reflexão dele em nossas vidas, permitindo que outros sigam o nosso exemplo na fé. A formação espiritual não deve ser apenas uma tarefa ocasional, mas uma prática diária. Deuteronômio nos ensina que devemos ensinar a palavra de Deus em todos os momentos da vida, em casa, ao caminhar, ao deitar e ao levantar. Essa abordagem holística do ensino permite que a palavra se torne uma parte integrante da vida das crianças e dos jovens. O discipulador deve estar imerso na palavra para que a transmissão seja autêntica. Assim, os discípulos não apenas ouvem, mas também veem a aplicação da fé em ações cotidianas. Isso cria um ambiente onde a espiritualidade se torna uma prática contínua e não um evento isolado. Com esse comprometimento, garantimos que a fé se enraize nas próximas gerações, permitindo que elas também a transmitam a outros. O que fazemos hoje impacta diretamente o futuro.
O livro de Juízes nos mostra que a falha em transmitir a fé resulta em uma geração que não conhece a Deus e, por consequência, se desvia de seus caminhos. Ao falharmos na responsabilidade de ensinar e viver os princípios bíblicos, criamos um ciclo de decadência espiritual. Isso nos leva a refletir sobre como estamos vivendo e ensinando a nossa fé. Se a próxima geração não conhecer os feitos do Senhor, não poderá confiar nele. Portanto, devemos ser intencionais em criar um ambiente onde a espiritualidade seja vivida e ensinada de maneira constante. A formação contínua dos discípulos é um processo que requer dedicação, criatividade e sensibilidade para que possamos juntos cultivar uma fé sólida que perdure através das gerações. 4. Uma geração que não foi discipulada. Aqui introduzimos a história de Efraim, que, embora tenha sido a tribo mais poderosa de Israel, perdeu seu prestígio ao longo do tempo. No Salmo 78 serve como um testemunho da rejeição de Efraim, pois apesar de seu poder e prestígio, a tribo não cumpriu seu papel em transmitir os ensinamentos de Deus. Cada geração tem a responsabilidade de passar suas tradições sagradas para a próxima, de acordo com a orientação divina. A negligência dessa responsabilidade é refletida na desobediência à aliança de Deus, que resulta em consequências devastadoras para o povo. O foco aqui está na importância da memória histórica e da transmissão dos valores espirituais para evitar a repetição dos erros do passado. Discutimos como Efraim simboliza a geração que falhou em guardar a lei de Deus. A expressão tal pai, tal filho é ilustrativa da responsabilidade dos líderes em discipular seus seguidores. A história de Efraim mostra que a falta de compromisso em transmitir a fé resultou em apostasia e desobediência. Quando Josué foi retirado de cena, a geração seguinte não conheceu os feitos de Deus, demonstrando a importância da experiência espiritual. Pessoal, este cenário ilustra que a ausência de um discipulado eficaz leva à perda da identidade espiritual e da violação da aliança com Deus, evidenciando a necessidade de líderes comprometidos em preparar sucessores. Aqui focamos a nova geração que surgiu após Josué, que não conheceu o Senhor e nem seus feitos. Essa falta de conhecimento resultou em uma prática religiosa superficial, onde abandonaram a adoração ao Senhor em favor de ídolos. O texto enfatiza que cada geração deve ter sua própria experiência espiritual com Deus, pois a fé não pode ser sustentada apenas em tradições passadas. A ira de Deus, provocada por ações que desagradam a Ele, como o abandono da verdadeira adoração. Aqui, reforço a ideia de que a experiência espiritual pessoal é essencial para a continuidade da fé e que líderes e pais têm a responsabilidade de guiar a próxima geração no caminho do Senhor. Aqui destaco o aspecto essencial do discipulado, que deve ser vivencial e não apenas teórico. Jesus é apresentado como nosso exemplo supremo de fidelidade e paciência diante da injustiça. Seguir seus passos é um convite à transformação pessoal. A ideia de que os cristãos devem imitar o caráter de Cristo é fundamental para um discipulado eficaz. Cada um deve se esforçar para reproduzir em suas vidas os princípios de amor, justiça e paciência exemplificados por Jesus. Neste slide, conclui enfatizando que o discipulado verdadeiro deixa marcas na história, pois gera não apenas seguidores, mas também líderes que influenciam suas gerações em direção a Deus. Capítulo: A formação espiritual transformadora é fundamental para a vida cristã, moldando não apenas o caráter individual, mas também o coletivo dentro da comunidade de fé.
E este estudo nos leva a refletir sobre a necessidade de um discipulado bíblico eficaz, onde os princípios e práticas da fé são não apenas ensinados, mas vividos. A importância de transmitir a fé é crucial, especialmente quando observamos a geração de Efraim, que falhou em guardar a aliança com Deus. Os relatos bíblicos mostram que cada geração tem a responsabilidade de ensinar e discipular a próxima, evitando assim a repetição dos erros do passado. O conteúdo da formação espiritual cristã deve incluir a compreensão dos atos de Deus na história e uma vivência prática da fé, que não se limita a tradições, mas busca experiências transformadoras com o Senhor. Sem essa transmissão efetiva, o resultado pode ser desastroso, como evidenciado pela apostasia da geração que não conheceu os feitos de Deus após a morte de Josué. Portanto, é imperativo que os líderes e pais estejam comprometidos em discipular seus filhos e a próxima geração, garantindo que a verdade do Evangelho continue a ser um testemunho vivo em nossas comunidades. Ao encerrarmos nossa reflexão somos desafiados a levar a sério a responsabilidade que temos na formação espiritual de nossa geração e das que virão. A história da tribo de Efraim nos lembra que a negligência no discipulado pode levar às consequências devastadoras. A geração que não conhece o Senhor e suas obras vive em um estado de incerteza e desespero, sem a esperança que a fé proporciona. Portanto, devemos nos comprometer não apenas a guardar nossa própria fé, mas também a compartilhar ativamente com os outros, que possamos, como comunidade de fé, ser dirigentes e ensinar à próxima geração sobre o amor e a fidelidade de Deus. O discipulado bíblico é uma jornada contínua que requer nossa atenção e dedicação. Ao final, que possamos ser vistos como aqueles que realmente discipularam, formando um legado de fé que continuará a brilhar através das gerações. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da transformação que somente Cristo pode proporcionar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos a Ti com corações humildes, reconhecendo a importância da formação espiritual transformadora em nossas vidas. Pedimos que nos ajude a compreender o conteúdo dessa formação que vai além do conhecimento, abrangendo a vivência e a experiência diária contigo. Que cada um de nós possa ser um instrumento eficaz em teu reino, compartilhando a fé e discipulando aqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Pai, a refletir sobre o processo do discipulado bíblico, onde cada ensinamento é um passo em direção a um relacionamento mais profundo contigo e que possamos aprender com as falhas da geração de Efraim, comprometendo-nos a transmitir a tua palavra e os teus feitos maravilhosos às nossas gerações. Que nossos lares sejam lugares de ensino e aprendizado, onde a tua verdade é vivida e celebrada. Dá-nos a coragem e a determinação para não apenas ouvir, mas também praticar a tua palavra. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da transformação que vem de ti e que possamos deixar um legado de fé que glorifique o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.